Olá, que bom poder estar novamente aqui com você, para junto nós estudarmos o livro do profeta Ezequiel. Seja bem-vindo ao nosso canal Vida em Cristo. Já pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos bem compreender aquilo que a palavra de Deus hoje vai nos dizer. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, atinge até mesmo a profundeza da nossa alma. E assim nós pedimos que o Senhor já vai abrindo o nosso coração, que ele já esteja bem aberto para acolher aquilo que a palavra de Deus hoje quer nos falar. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Você que está aí fazendo o estudo da Bíblia nesse mês de setembro, o qual nós dedicamos o livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos estudar a terceira parte dos estudos sobre o profeta Ezequiel. Nós já vamos começar falando sobre os crimes de Jerusalém. A palavra vai nos dizer que ele vai dizer assim: filho do homem, a casa de Israel se tornou a escória ou lixo. Isso está lá em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 18. Ezequiel descreve os crimes dos governantes de Jerusalém, que provocava injustiça, violência, morte, chegando até a guerra. E com isso veio a destruição da Babilônia. Hoje, quando nós estudamos esse capítulo, nós vamos entender as críticas que o profeta Ezequiel fez contra os governantes da nação. Só lembrando que no estudo passado nós falávamos que Ezequiel, ele foi formado na escola de Jerusalém. E para ele, a cidade de Jerusalém é considerada cidade santa, junto com o templo. Era o símbolo da aliança com Javé. Por isso, Jerusalém deveria promover a vida, a justiça e a fraternidade. E, contudo, a cidade santa se tornou um lugar de morte e injustiça, sendo chamada de cidade sanguinária. Quando nós lemos aqui o livro do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar histórias muito doloridas, histórias muito tristes daquele povo. E quem eram os responsáveis pelo sofrimento desse povo, por esses crimes? Era justamente os governantes, que deveria cuidar do povo, chefes, oficiais, sacerdote, profeta e donos de terra. Vamos ver aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, e o versículo 25 e 27, a palavra vai nos dizer: os dirigentes no seu meio rugem como leões que despedaça a presa. Devoram as pessoas, tomando-lhe os tesouros e a riqueza, e multiplicando as viúvas em seu meio. O sacerdote viola a minha lei, profana minhas coisas santas. Não distinguem entre o sagrado e o profano, nem ensina a diferença entre o impuro e o puro. Ignora os meus sábados e eu sou profanado entre eles. Os príncipes no seu meio são como lobos que despedaçam a presa, derramando sangue e destruindo vida em sua avidez de lucro. Essa é a crítica que o profeta Ezequiel faz àqueles profetas, aqueles governantes que deveria cuidar do povo e levavam o povo ao sofrimento. Nós vemos aqui que os governantes, movidos pela cobiça e pelo poder,
aliaram-se ao Egito e outras nações vizinhas, acumulando riquezas e contratando forças e equipamentos para a guerra. Além disso, assumiram prática de idolatria desses aliados, promovendo e justificando a injustiça, opressão e violência contra os pobres e os sofredores. Esse foi o grande mal que vai chamar a escória e o lixo, que levou a nação à destruição. Foi isso que Ezequiel criticou os governantes e anunciou o dia de Javé. O julgamento que se manifestaria na invasão destruidora do exército babilônico. Um dos grupos criticados por Ezequiel foi o dos profetas porque eles mascaravam todas as situações. Eles mascaravam as visões, falava de visões falsas, de adivinhações, dizendo assim que o Senhor Javé tinha falado, quando na verdade Javé não tinha falado nada. Eles mascaravam as visões, mentindo, falando mentira para aquele povo. Vamos entender esse conflito entre os profetas. Durante a monarquia, surgiram vários profetas oficiais que usavam suas funções para levar mensagens inventadas, mentira. Estava a serviço dos interesses dos governantes injustos, não para o bem-estar do povo. No reinado de Sedecia, justamente com seus intercessores, exercia-se uma política militarista expansionista para aumentar o domínio dos governantes. Nesse contexto, o profeta da corte, como Ananias, pregava uma aliança com o Egito e a guerra contra o império da Babilônia, o que provocou uma nova invasão. Uma nova invasão da Babilônia e a destruição de Jerusalém, aumentando ainda mais o sofrimento do povo. E Ezequiel criticou esses profetas, chamando eles de estúpidos, porque eles inventavam falsas profecias. Vamos ver aqui no capítulo 13 de Ezequiel, versículo 2 e 3. A palavra vai nos falar. Profetiza, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Dirá aos que profetiza da sua própria cabeça: ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que segue a sua própria inspiração, sem ter visto coisa alguma. Olha o que o profeta vai dizer. Filho do homem profetiza contra os profetas de Israel. Que profetiza e diz, eles profetizavam conforme seus próprios interesses. Diga a eles, escuta a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé: ai desses profetas estúpidos, que inventa a profecia e segue os seus próprios espíritos, a sua própria cabeça. Vemos que o nome de Javé, os profetas da corte, encobria os problemas de Jerusalém, em nome de Javé. Uma cidade cheia de crime, violência, sabendo que a atuação dos falsos profetas ainda continua sendo um problema até os dias de hoje. Nós sabemos que a atuação dos falsos profetas continua sendo um problema até os nossos tempos. Aqui eu quero fazer um comentário sobre os tempos atuais. Sabemos que nos dias de hoje estamos vivendo
uma época de crise, com insegurança, guerra, conflitos entre nações. Desastres naturais, mudanças climáticas. Diante de todos esses acontecimentos, surgem indivíduos, instituições que desviam o olhar das verdadeiras causa e raiz do sofrimento. Esses são os falsos profetas. Eles não falam que somos levados a um estilo de vida cada vez mais egoísta, preconceituosa, intolerante. Não menciona que seguimos um modelo de desenvolvimento adoecedor e suicida. Nós precisamos perceber que nós afastamos da luta pela solidariedade, justiça, pela diminuição da pecaminosa desigualdades sociais. Estamos, na verdade, nos afastando de Jesus de Nazaré. Ficamos nós com essa pergunta. Essa pergunta eu faço para você, mas faço primeiro para mim mesma. Estou falando para a minha própria pessoa. Mas fica para nós refletir. Quem são os falsos profetas de hoje? Qual é o rosto do Deus que estamos comunicando para as pessoas ao nosso redor? Ou o que nós sabemos sobre Jesus de Nazaré? Como nós e a nossa comunidade estamos colaborando para a construção de uma sociedade da verdade, da justiça e da paz? Meus amados irmãos, ficamos com esse questionamento para nós pensar. Ficamos com esse estudo por hoje. Continuamos ainda estudando o livro do profeta Ezequiel, nesses últimos dias aí do mês de setembro. Nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre o profeta Ezequiel. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. E até o próximo vídeo.